Gente querida, nós vamos iniciar hoje Testemunhos por Amor. Vamos contar um pouquinho de nossa história. Para quem não me conhece, eu me chamo Alcedi Sentalim, sou missionário no Amazonas, pastor da Igreja Presbiteriana em Manaus, pastor auxiliar, e essa é minha esposa. Olá, meu nome é Marli, estamos casados há 36 anos, temos 2 filhas lindas, 2 genros e 4 netinhos preciosos. Estamos no Amazonas há 27 anos e vamos contar um pouco da nossa história para vocês. Primeiro eu quero agradecer um casal muito precioso, que são meus amigos. O Pantoja e a Ellen deram essa ideia, estão trabalhando para que nós pudéssemos compartilhar um pouco com vocês do que Deus fez conosco. E o objetivo é que, desta forma, encoraje o seu coração para que possamos juntos louvar a Deus pelos seus feitos. Bem, tudo começa em Deus, na eternidade, nos seus propósitos eternos. Mas o que mamãe conta é que quando eu tinha 5 anos, mamãe não era evangélica, ela entrou no quarto e eu estava orando, pois papai contratou um trabalhador e ele me ensinou a orar e a cantar alguns corinhos. E eu orava, segundo mamãe, eu dizia: Papai dos céus, me deu uma bicicleta de 3 rodas, um zip para o papai, um carro, e orando para o papai, para a mamãe. Ela achou lindo, mas quando eu a percebi, eu me calei, segundo ela. Então, desde os 5 anos que eu tenho buscado a Deus, porque Deus me encontrou primeiro. E mamãe começou a ouvir o Evangelho. Depois de um tempo, Jesus também a atraiu com amor. Nós éramos em 5 irmãos e nós íamos para a igreja todos juntos e estávamos ali servindo ao Senhor. Já com 9, 10 anos, na igreja eu sempre pedia para cantar algum louvor que falava de missões. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E o pastor daquela igreja, ele fazia um banquinho para eu subir, para falar às vezes. Eu era muito tímido, mas quando era para falar das coisas de Deus, eu estava bastante animado. Mamãe conta também que a minha brincadeira predileta era dar a Santa Ceia do Senhor para as outras crianças. Eu dava café e pão. E assim eu fui crescendo, aprendendo a amar as Escrituras, amar a Palavra de Deus. Mamãe aprendeu a ler usando a Palavra de Deus. E a nossa vida era uma vida de camponeses no interior do estado do Paraná, no norte do estado do Paraná. Mas mamãe engravidou da Aurelice, a minha irmã mais nova, e foi detectado que ela tinha um problema cardíaco. Então, a nossa vida mudou de ponta cabeça. Mamãe foi para São Paulo, para a cidade de Valinhos, junto com os meus avós que estavam morando lá, para fazer tratamento. E papai vendeu tudo que tinha, nós fomos para São Paulo. Moramos em uma pequena favela, no bairro Jurema, em Valinhos, São Paulo. Foi um tempo muito difícil, papai trabalhava muito, quase eu não via o papai, mamãe trabalhava muito. Depois que ela teve a bebê e descansou, ela voltou a trabalhar e nós vivíamos então uma vida bem simples e bem difícil naquela época. Agora éramos 6 e mamãe nos levava à igreja, nós ouvíamos a palavra de Deus. Porém, quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu resolvi afastar-se do caminho do Senhor. E por algum tempo, pouco tempo, curto tempo, eu tentei ser outra coisa. Na época era discoteque, ser roqueiro e algumas peraltice de adolescentes na época, a qual eu nunca me encaixava bem, porque eu via aquelas pessoas fazendo coisas qual eu não compactuava com elas, mas eu queria a aceitação delas, e isso foi um tempo bastante difícil, até que com 14 anos Jesus realmente operou na minha vida e eu fui para a igreja, estava convicto agora de servir ao Senhor. No início desta caminhada na igreja, lá em Campinas, no bairro Campos Elíseos, eu estava envolvido em tudo que era evangelismo, na igreja, bem focado,
eu era um adolescente muito ativo na igreja naquele período. Alguns irmãos daquela época ainda lembram, mas eu era muito infantil ainda. Eu sonhava em fazer um seminário, de estudar para dedicar-me a Deus. E até foi cogitada essa possibilidade, mas ela acabou não acontecendo. E todas as vezes que alguém falava de Jesus ou que falava de missões, eu me sentia impactado, eu estava ali, eu buscava a Deus. E com 15 anos foi também um momento muito especial, porque eu conheci Marli. E Marli, conta um pouquinho agora de onde você veio, como que foi esse início. Eu também nasci numa cidadezinha do interior do Paraná, na cidade de Cambé, no interior, né, na fazenda. E aí fui morar na cidade com 5 anos e sou a mais velha de 5 irmãos. E quando eu tinha 10 anos, a minha família veio para a cidade de Campinas, interior de São Paulo. E eu cresci e com 17 anos o Senhor Jesus também me encontrou. Venho de uma família também bastante humilde, também passamos por tempos muito difíceis. O nosso encontro foi muito inusitado, porque eu tinha 15 e algumas adolescentes estavam conversando e umas meninas perguntaram por que eu não tinha namorada. Eu falei que eu não estava pensando em namorar, eu estava pensando em estudar. Aquele tempo um outro tempo, né? Com 15 anos, 14 anos, eu estava trabalhando com meu pai na construção civil e desde menino eu me vi trabalhando. Então, com 17 anos, 15, 17 anos, eu já tinha condição de se manter como solteiro, dava para trabalhar. Então era um outro tempo, mas eu não pensava muito em namorar. E foi perguntada, uma menina perguntou por que eu não namorava. E quando eu disse que não tinha interesse, elas disseram, nada, é que você não tem coragem de falar com uma garota. E ela sugeriu uma aposta. E a Marli estava passando, Marli era nova convertida, ela usava um coque, estava nova na igreja, quase ninguém a conhecia, ela era um pouco sisuda. E eu aceitei o desafio e disse, vou falar com aquela garota. E eu fui falar com Marli, e eu fiquei impressionado, porque ela era muito difícil. Depois que eu falei com ela, ela falou que iria orar e me daria resposta. E a resposta veio 3 meses depois. E depois ela disse que nós poderíamos namorar com uma condição, que não houvesse toque físico. E eu achei maravilhoso isso, porque eu percebi desde aquele dia que Marli era uma mulher de fato que amava Jesus, crente para valer e que valia a pena, e me apaixonei cada dia mais. Até que casamos em 84, dia 21 de julho de 84, mas no nosso coração esta paixão por missões sempre esteve presente. Muitas vezes, quando alguém falava de missões, nós estávamos lá, né? Verdade. Essa chama ardia no nosso peito, era uma coisa assim, a gente sentia muito claro esse desejo de falar do amor de Jesus, de compartilhar esse presente que nós ganhamos. Então isso estava assim, muito, muito visível em nós, e nós não perdíamos nenhuma oportunidade. Sempre que tínhamos a oportunidade de falar do amor de Jesus, a gente estava ali, junto com a mocidade, com aquele grupo de jovens, falando do amor de Jesus. Falar por amor de Jesus, do amor de Jesus e viver por amor é uma vida cristã, saudável. Agora, a vocação, o chamamento, quando Deus chama alguém, Deus vai confirmar através da própria igreja, que vai perceber o chamado. Mas uma coisa importante para aquele que é vocacionado por Deus é a convicção que Deus o chamou. Nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, impropérios, mas o que ficava forte no nosso coração, de fato, era que Deus havia nos chamado. E é algo importante para guardar no coração. Se Deus chamou você, e com certeza Ele chamou e lhe deu algum dom, quer seja servir, quer seja ajudar em alguma área, não tenha medo. Deus cuida da gente. Nós temos uma história de uma cartinha que nós trocamos naquele período, que dizia assim: Deus traçou
o meu caminho incluiu você. Deus traça o caminho. E Ele nos inclui para a glória dEle. Que o Senhor Deus te abençoe. Começa aqui, essa é a primeira série, mas tem mais. E até a próxima. Que o Senhor Jesus fortaleça o seu coração. E que o Senhor lhe dê paz e convicção na alma. E ore por nós. Compartilhe. Se inscreva no canal. Nós vamos continuar testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus até o dia que Ele permitir. Muito obrigado. Obrigada.